Oi, todos podem comentar. Eu só peço que assista ao vídeo inteiro antes de comentar. Caso discorde, não basta dizer que o conteúdo do vídeo está errado, mas explique citando as referências bíblicas e, se possível, com uma explicação curta, com palavras simples e de forma direta, por gentileza. Para a nossa reflexão, mesmo que se tenha todo conhecimento, sem amor nada tem valor. Examine tudo e fique com o que é bom. Não devemos confundir igreja com denominação. Segundo a Bíblia, igreja não é o local onde os crentes se reúnem. Igreja é o grupo de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Em 1 Timóteo 3, verso 15, é dito que a casa de Deus, que é a igreja de Deus, é coluna e fundamento da verdade. Perceba que o local onde os crentes se reúnem não pode ser coluna e fundamento da verdade. Somente as pessoas é que podem ser coluna e fundamento da verdade. Antigamente, o santuário com o tabernáculo, ou seja, com a tenda, era a casa de Deus, mas era como figura e sombra das coisas celestiais. E depois, o templo em Jerusalém era chamado de casa de Deus, mas Deus não morava lá. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Denominação é o nome que tradicionalmente é dado aos grupos que possuem um nome, geralmente registrado em cartório, por exemplo, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, etc. Assim sendo, quem não faz parte de nenhuma denominação não é necessariamente um desigrejado, mas sim um não denominacionado. Assim como quem faz parte de uma denominação não necessariamente faz parte do corpo de Cristo, mas sim faz parte de uma denominação. Devemos congregar. Congregar é reunir-se, agrupar-se, ajuntar-se. Em Hebreus 10, verso 25, no texto grego é dito, não abandonando o ajuntamento. Isso significa que devemos congregar? Embora a resposta pareça ser óbvia, reflita sobre o seguinte. Na Bíblia existem dezenas, centenas de assuntos diferentes. Para muitos desses assuntos existem interpretações diferentes, e é por isso que existem muitas denominações diferentes. Eu vou dar alguns exemplos de denominações que se consideram como cristãs. O meu objetivo não é criticar tais denominações. Penso que em qualquer denominação existem erros e acertos. Aqui eu dei alguns exemplos de denominações que se consideram como cristãs: católica, ortodoxa, luterana, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Cristã no Brasil, adventista, Deus é Amor, universal, mundial, Testemunhas de Jeová e outros. Vamos falar sobre algumas diferenças no entendimento. Batismo com água. A presbiteriana batiza bebês e batiza por aspersão. A batista e outras denominações não batizam bebês e batizam por imersão. Livre-arbítrio. A presbiteriana, de forma geral, entende que o ser humano não possui livre-arbítrio de forma alguma. A Assembleia de Deus, a Batista e outras denominações entendem que o ser humano possui algum livre-arbítrio. Perda de salvação, da vida eterna. A presbiteriana entende que, uma vez que a pessoa tem a vida eterna, é impossível que tal pessoa perca a vida eterna. A Assembleia de Deus entende que existe a possibilidade de a pessoa perder a vida eterna. Doação de sangue. As testemunhas de Jeová entendem que não se pode doar o sangue. O sábado. Os adventistas entendem que o cristão deve guardar o sábado, ou seja, não deve trabalhar no sábado. Outros entendem que o cristão deve guardar o domingo. E outros entendem que o cristão não tem mandamento nem para guardar o sábado, nem o domingo, nem nenhum dia. Dons espirituais. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem como ênfase os dons espirituais, ou seja, falar em línguas, profecias, por exemplo. Relembrando, em Hebreus 10, verso 25, no texto grego é dito, não abandonando o ajuntamento. Pergunta, o fato de existirem denominações diferentes e separadas entre si, isso significa que cada denominação está abandonando o ajuntamento das outras denominações? Essas denominações estariam desmembradas entre si? Separadas do cabeça que é Cristo? Estariam desigrejadas?
Eu entendo que, embora tais denominações estejam fisicamente separadas, devido ao entendimento ser diferente, tais denominações estão unidas naquilo que há em comum na fé. Pergunta: e quanto à pessoa que não faz parte de nenhuma denominação? Essa pessoa deve procurar alguma denominação? Em qual denominação essa pessoa deve congregar? Pode ser em qualquer denominação? Geralmente, a resposta a essa pergunta é que a pessoa deve congregar em uma denominação que tenha um ensino bíblico correto, ou o mais próximo do correto. Primeiramente, eu entendo que não existe base bíblica para concluir que o fato de uma pessoa não fazer parte de nenhuma denominação signifique necessariamente que tal pessoa esteja espiritualmente desmembrada, separada de Cristo, desigrejada. Eu entendo que tanto os grupos denominacionais quanto os grupos não denominacionais, ambos têm seus erros e acertos, e, com relação aos acertos, tais grupos têm sua importância. Porém, eu entendo que fazer parte de tais grupos não é algo essencial para a salvação, a vida eterna. Reflita sobre o seguinte: sem entrar na questão de se é parábola ou não, Jesus falou sobre um mendigo que, ao morrer, foi consolado. Pergunta: qual a probabilidade de um mendigo que venha a morrer como um mendigo, ou seja, qual a probabilidade de um mendigo fazer parte de uma denominação judaica ou cristã, seja da época antiga ou da atual? E quanto àquela passagem em que o Filho do Homem diz: tive fome e vocês me alimentaram. Sejam bem-vindos ao reino. Pergunta: e se algumas dessas pessoas que alimentaram o Filho do Homem nunca fizeram parte de uma denominação? Será que o Filho do Homem as enviará para o fogo por causa disso? De forma inversa, o fato de tal pessoa fazer parte de uma denominação não significa necessariamente que tal pessoa faça parte do corpo de Cristo. Assistam ao vídeo A Salvação, a Vida Eterna. Pela lógica, se sobre um ponto específico existem interpretações diferentes, ou alguém está certo e os demais estão errados, ou todos estão errados. Se sobre um ponto específico houver apenas uma única interpretação, ou todos estarão certos, ou todos estarão errados. Diante disso, o que podemos fazer então? Na Bíblia é dito que devemos adorar a Deus com o nosso entendimento, e é dito que devemos examinar a Escritura. Um detalhe importante é que congregar não é o mesmo que cultuar. Assista ao vídeo Culto e Adoração, como cultuar e adorar a Deus. Ou seja, para avaliarmos aquilo que é ensinado, devemos usar o entendimento que Deus nos deu e examinar a Escritura, a fim de ver até que ponto aquilo que está sendo ensinado está de acordo com o que está escrito. Dessa forma, a pessoa poderá fazer uma avaliação e até encontrar alguma denominação para congregar. Mas também é possível que a pessoa não encontre nenhuma denominação compatível. É como se uma denominação, esta por exemplo, ou outra, estivesse procurando outra denominação para se juntar, mas não conseguisse encontrar nenhuma denominação compatível. Eu entendo que é natural o ser humano querer se reunir com pessoas com quem tenha afinidade. As pessoas naturalmente se reúnem por afinidade, seja presencialmente ou virtualmente pela internet, por videoconferência, por exemplo. Curiosamente, o apóstolo Paulo dá uma ideia sobre a possibilidade de congregar não fisicamente. Reflita sobre os 5 exemplos a seguir. Há pessoas que, embora discordem bastante dos ensinamentos da denominação, mesmo assim continuam só por causa dos amigos, da equipe de música, coisas do tipo. De forma inversa, existem pessoas que até concordam bastante com os ensinamentos da denominação, mas que não conseguem continuar pelo fato de no grupo haver falta de amor, altivez, muita hipocrisia, coisas do tipo. Nesse caso, devemos refletir sobre o que o apóstolo Paulo disse, que, mesmo que se tenha todo conhecimento, sem amor nada tem valor. Existem pessoas que, embora gostem das pessoas do grupo, por serem receptivas, amorosas, mesmo assim, devido ao entendimento ser diferente, não conseguem continuar em tal denominação. Parece que o que pesa mais nem é a quantidade de pontos em discordância, mas sim a relevância que se dá a determinados pontos. Por exemplo, há pessoas que, mesmo concordando com quase tudo,
desejaria sair da denominação só por causa de um único ponto, por exemplo, a questão sobre a Trindade. Há casos em que a pessoa até encontra uma denominação com a qual tem afinidade, mas sendo inviável frequentar por causa da distância ou por falta de dinheiro de passagem, dentre outros problemas. Há o caso de o marido e a esposa terem entendimentos um tanto diferentes. Suponha que a esposa entenda ser mais próximo do correto os ensinamentos da presbiteriana tradicional, e que o marido prefira o ensinamento pentecostal, como o da Assembleia de Deus ou o da Deus é Amor. Certamente, se os dois congregarem juntos, um deles não vai se sentir bem. Penso que, nesse caso, é bom refletir sobre a questão da reciprocidade. Isto é, o mal que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Isto é, o marido gostaria de congregar onde não se sente bem? Então, por que a esposa teria que congregar onde não se sente bem? Há quem se pergunte o seguinte: como a pessoa vai tomar a ceia e entregar os dízimos sem estar numa denominação? E a questão do batismo com água? Bem, esses assuntos, batismo com água, ceia e dízimos, são assuntos para outros vídeos. Mas eu vou fazer um pequeno comentário. Quanto ao batismo com água, imagine alguém morando num lugar com pouca água e onde não há ninguém que se considere cristão, além de tal pessoa. Essa pessoa poderia se batizar a si mesma com água? Ou essa pessoa poderia ficar sem se batizar com água, sem problemas? A minha sugestão é considerar a diferença entre texto normativo e texto não normativo. Isso faz uma boa diferença. Quanto à questão da ceia, há quem entenda que Jesus usou uma simbologia, pão e fruto da vide literais, a fim de ensinar uma realidade espiritual, Cristo, o verdadeiro alimento. E que a ordenança é para praticarmos apenas a realidade espiritual, e que a simbologia é opcional. Há quem entenda que a ordenança é para praticar tanto a realidade espiritual quanto a simbologia, e que a simbologia pode ser praticada em casa, sem problemas. Quanto ao dízimo, há quem entenda que hoje é impossível cumprir esse mandamento, pois o dízimo devia ser entregue na casa do tesouro que ficava no templo em Jerusalém, e que a cada 3 anos a pessoa devia entregar o dízimo na própria cidade onde morava, a fim de alimentar a tribo de Levi e os necessitados da época. Hoje o sacerdócio não é mais levítico e, quanto aos necessitados, o apóstolo Paulo ordenou fazer coletas, sem porcentagem específica. Há quem entenda que é possível fazer uma contextualização do mandamento sobre o dízimo, mas há quem entenda que não é possível. Assistam ao vídeo O Dízimo, o Salário do Obreiro. Pessoas que ensinam errado. Eu penso que devemos separar os seguintes casos. Existem pessoas que ensinam errado porque pensam que estão certas. Existem pessoas que descobriram que estavam ensinando errado, mas que não têm coragem de dizer isso em público. Existem pessoas que ensinam errado sabendo que é errado, pois agem assim de propósito, com más intenções. Ou seja, cada caso é um caso. E a liderança da igreja, devemos obedecer? Eu entendo que ser líder é um dom. Ou seja, há quem tem tanto o título quanto o dom. Há quem não tem o título, nem o dom. Há quem tem o título, mas não tem o dom. E há quem não tem título, mas tem dom. Quanto à liderança da igreja, eu entendo que devemos obedecer tal liderança somente naquilo em que tal liderança esteja de acordo com a palavra de Deus. Somente naquilo em que tal liderança obedece a Deus. E somente naquilo em que tal liderança imita a Cristo. Essa liderança não deve ser dominadora, não deve dominar os irmãos. Embora o apóstolo Paulo tivesse se comparado a uma mãe, chamando alguns irmãos de filhos na fé, e embora exista o dom de ensino, o líder não deve ser chamado de pai nem de mestre. Penso que isso é uma forma de prevenir os líderes de serem altivos e de prevenir os liderados de confiarem cegamente em seus líderes. As chaves, o poder de ligar e desligar. O poder de ligar e desligar aparece em Mateus 16, verso 19, e em Mateus 18, verso 18. Segundo o contexto, esse poder de ligar e desligar não significa que a liderança tem o poder de criar novas ordenanças. O contexto de Mateus 18 é sobre como agir em caso de algum irmão na fé pecar contra o outro.
Reflexão. Como todos nós somos pecadores, eu entendo que esse texto fala de algum pecado mais grave contra alguém. Assista ao vídeo O Nascido de Deus Não Peca. O contexto diz que, primeiro, o ofendido devia conversar com o ofensor, em particular. Caso não resolvesse, o ofendido devia levar pelo menos mais uma pessoa para conversar com o ofensor. O ofendido, junto com essa outra pessoa, os dois seriam duas testemunhas do caso. Se isso não resolvesse, o caso deveria ser levado para a igreja, que no contexto era uma igreja de judeus. E o ofensor seria considerado como um gentil e publicano. Gentil significa não judeu, e publicano era um cobrador de impostos. Naquela época, os judeus eram separados dos gentios, mas segundo o Novo Testamento, hoje não há mais separação entre judeus e gentios. No verso 19 é dito: se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, lhes acontecerá. Segundo o contexto, dois de vocês são as duas testemunhas mencionadas anteriormente. E lhes acontecerá significa acontecerá para os dois de vocês, ou seja, acontecerá para as duas testemunhas. Se as duas testemunhas concordassem entre si, tudo o que tais testemunhas tivessem pedido aconteceria para essas duas testemunhas. Jesus está entre as duas ou três testemunhas de um julgamento. Perceba que esse tudo que seria pedido e que ocorreria não se trata de um tudo sem contexto, mas sim se refere a um tudo que está de acordo com o contexto específico da passagem, ou seja, o contexto de um julgamento. E esse tudo aconteceria para as duas testemunhas, não para dois líderes que viessem a se reunir para decidir criar novas ordenanças, novas regras. Devemos congregar? Relembrando, em Hebreus 10, verso 25, no texto grego é dito, não abandonando o ajuntamento. No grego, a palavra ajuntamento é episinagoge, e essa palavra aparece apenas duas vezes no Novo Testamento. Em Hebreus 10, verso 25 e em 2 Tessalonicenses 2, verso 1, que fala sobre a vinda do Senhor e o nosso ajuntamento com Ele. Perceba que o ajuntamento mencionado em 2 Tessalonicenses 2, verso 1, é um ajuntamento celestial. Há quem entenda que o ajuntamento em Hebreus 10, verso 25, trata-se também de um ajuntamento celestial, pelo seguinte. O contexto geral da carta aos Hebreus começa e termina mostrando um contraste entre a igreja terrena do Antigo Testamento e a igreja dos inscritos no céu. Nos capítulos 8, 9 e 10, vemos o mesmo contraste entre o santuário celestial e o santuário terreno, o qual é a imagem do santuário celestial. E é nesse contexto que, no capítulo 10, é dito que nós devemos entrar no santuário pelo novo caminho e que não devemos abandonar o ajuntamento. No capítulo 11, o contraste continua entre a pátria terrena e a pátria celestial. Nesse entendimento, considerando que nós devemos entrar, ou seja, nos ajuntar nesse santuário, o qual é celeste, de forma inversa, isso significa que nós não devemos abandonar esse ajuntamento, o qual estaria nesse santuário celeste. Outro argumento é que a palavra grega episinagoge possui a partícula epi, a qual pode ter um sentido de acima, em cima, como na palavra epiderme, que é a camada mais externa da pele. Na prática, esse ajuntamento estaria diretamente relacionado ao novo caminho, por meio do qual temos que andar com sinceridade, praticando o amor ao próximo, as boas obras. Conclusão. Independente se esse ajuntamento em Hebreus 10, verso 25, ser terreno ou celestial, independente disso, eu entendo que o propósito de congregar, ou seja, de se reunir, é a edificação da igreja. E que o ensino que acontece na reunião tem que ser um ensino correto. E que na reunião deve haver amor, pois sem amor nada tem valor. Se há edificação, por que não congregar? Se não há edificação, por que congregar? Muito obrigado.